Vamos aqui abordar a noção de probabilidade condicionada, explorando alguns exemplos e possíveis formas de resolução. Para melhor compreender a necessidade da existência da noção de probabilidade condicionada, vejamos o seguinte problema. Entre os alunos do 12º de um determinado estabelecimento de ensino, 100 são federados em vôlei ou futebol, 55 são federados em vôlei, 80 são federados em futebol. Aleatoriamente escolheu-se um aluno entre estes 100 e verificou-se que ele é federado em futebol. Qual é a probabilidade deste ser federado em vôlei? A resposta direta é 55 sobre 100 e baseia-se no facto de existirem 55 alunos federados em 100 alunos possíveis. Esta resposta não é correta. E não é correta porquê? Vejamos então. Se nós considerarmos os acontecimentos, V, o aluno entre os 100 considerados é federado em vôlei, e F, o aluno é federado em futebol, e observando o diagrama ao lado, onde o nosso universo são os 100 alunos federados em vôlei ou futebol, verificamos que a soma do número total de alunos federados em futebol e vôlei nos dá um total de 135, o que ultrapassa os 100 possíveis. Sabemos então que 35 destes 100 atletas são federados obrigatoriamente nas duas modalidades. A resposta 55 sobre 100 está apenas a considerar a possibilidade do aluno ser federado em vôlei, número de casos favoráveis, entre os 100 número de casos possíveis. Mas estamos a esquecer que a priori o aluno em questão já é federado em vôlei. Este conhecimento encolhe o nosso universo, uma vez que os nossos casos possíveis deixam de ser 100 para serem apenas 80 aqueles que são federados em futebol. No entanto, se nós pensarmos no resultado que iremos obter entre o número de casos favoráveis, o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, teremos apenas, entre os 80 alunos que são federados em vôlei, quais aqueles que são federados em futebol. Ora, resta-nos, em número de casos favoráveis, apenas 35, porque apenas 35 são federados simultaneamente nas duas modalidades. A noção de probabilidade condicionada, temos que, sendo A e B dois acontecimentos associados a uma experiência E, definidos num espaço ômega, onde A é um acontecimento possível, representa-se por P de B barra, uma barra vertical, a probabilidade condicionada do acontecimento B quando A tiver ocorrido. Esta probabilidade de B dado A obtém-se através do quociente da probabilidade da interseção dos dois acontecimentos sobre a probabilidade do acontecimento que ocorreu. Não nos podemos esquecer que ao calcularmos a probabilidade de B sabendo que A ocorreu, estamos a calcular a probabilidade de B em relação ao espaço amostral reduzido pela ocorrência de A, em lugar de o fazer em relação ao espaço amostral original, o que significa a redução de ômega a A. E também a examinar quão provável é estarmos em B sabendo que estamos em A. Neste caso, resta-nos a probabilidade de ocorrência dos dois em simultâneo. Vejamos então alguns exemplos. Numa escola com 1.500 alunos, foi realizado um estudo sobre a utilização das redes sociais. Os resultados obtidos foram organizados na tabela ao lado. Consideremos então os seguintes acontecimentos. RS1 utiliza as redes sociais, RS2 não utiliza, H é rapaz, M é rapariga. Selecionando aleatoriamente um aluno desta escola, calcula a probabilidade de RS1 dado M, isto é, calcula a probabilidade de um dado aluno utilizar as redes sociais sabendo que é rapariga. Recorrendo à fórmula da probabilidade condicionada, no nosso caso particular, a probabilidade de RS1 dado M, dada pela expressão da probabilidade de utilizar as redes sociais e ser rapariga sobre a probabilidade de ser rapariga, recorrendo então a alguns cálculos auxiliares, temos que a probabilidade de ser rapariga num universo de 1.500 alunos é dado pela soma dos elementos presentes na segunda linha da tabela, isto é, 330 mais 620, o que nos dá um número de casos favoráveis. Obtendo-se então uma probabilidade de 950 sobre 1.500. Quanto à probabilidade de ela utilizar as redes sociais e ser rapariga no mesmo universo de 1.500, então teremos que recorrer na tabela ao valor que verifica simultaneamente o facto de ser rapariga e utilizar as redes sociais, ou seja, o elemento comum à segunda linha e à primeira coluna, observando-se assim o valor 330. Então, com estas duas probabilidades calculadas, basta-nos efetuar o quociente
no denominador a probabilidade de ser rapariga e no numerador a probabilidade dela ser rapariga e utilizar as redes sociais, obtendo-se assim o valor pretendido para a probabilidade de utilizar as redes sociais sabendo que é rapariga de 0,35. Mas, no entanto, podíamos ter abordado esta questão de uma forma direta. Sabendo que se trata de uma rapariga, o aluno escolhido, qual a probabilidade desta usar as redes sociais? Então, realizando uma mera contagem para obtermos o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, como se trata de uma rapariga, o número de casos possíveis é a soma 330 com 620, e como raparigas que utilizam redes sociais serão o número de casos favoráveis, então restam-nos realmente os 330 raparigas. Obtemos então o valor pretendido de uma forma mais direta. Vejamos mais um exemplo. Num canal televisivo foi transmitida publicidade relativa a uma nova consola de jogos. Pretende-se saber qual o impacto desta publicidade na compra da consola. Assim, realizou-se uma sondagem e concluiu-se que 60% dos jovens viram o anúncio na televisão, 42% compraram a consola de jogos, 18% nem viram o anúncio na televisão, nem compraram a consola de jogos. A questão a ser respondida é qual a probabilidade de um jovem comprar a consola de jogos, dado que viu o anúncio na televisão. Então, considerando os acontecimentos: A. Ver o anúncio de televisão. B. Comprar a consola de jogos. Elaboremos um diagrama de Venn. Sabemos que a probabilidade de A é de 0,6, a probabilidade de B é 0,42 e que a probabilidade de não ter visto o anúncio de televisão nem ter comprado a consola de jogos, através da lei de Morgan, obtemos a probabilidade do complementar de A reunião com B igual a 0,18. Então, isto leva-nos a que a probabilidade de A reunião com B é 0,82, ficando também, deste modo, a conhecer-se a probabilidade da intersecção. Esta probabilidade é obtida pela relação já nossa conhecida, o que nos permite, assim, completar o diagrama de Venn para a interseção. Ficamos também a conhecer a probabilidade de ter visto apenas o anúncio de televisão e não ter adquirido a consola, ou de ter apenas adquirido a consola sem sequer ter visto o anúncio de televisão, o que para o nosso exercício proposto não era necessário. O que nós pretendemos é a probabilidade B de comprar a consola de jogos condicionada ao facto de ter visto o anúncio de televisão. Então, recorrendo à fórmula da probabilidade condicionada, basta-nos substituir os valores das probabilidades obtidas e temos então 1/3, que é a probabilidade pretendida. Vejamos ainda mais um exemplo. A Filipa tem numa caixa 8 bolas azuis e 2 bolas verdes, todas iguais, apenas diferem na cor. Ela retira 2 bolas da caixa à sorte, uma de cada vez, sem reposição. Pretende-se saber qual a probabilidade da segunda bola ser azul, sabendo que a primeira bola extraída era verde. E então, consideremos os seguintes acontecimentos: A. Sair bola azul e B. Sair bola verde. Então, se pensarmos na primeira tiragem, o que é que nos pode acontecer? Ou sair bola azul ou sair bola verde. Uma vez que nós temos 10 bolas nas caixas, a probabilidade de sair azul é 8 em 10, enquanto que a probabilidade de sair verde será 2 em 10. Agora, se pensarmos na segunda tiragem, temos que ter atenção ao que aconteceu na primeira tiragem. Assim, passamos apenas a ter 9 bolas na caixa. E se a primeira foi azul, então continuamos a ter a possibilidade de nos sair azul ou verde, só que neste caso já não temos 8 bolas azuis, temos apenas 7 bolas em 9, e em verde teremos 2 em 9, uma vez que a primeira que saiu foi azul, mantendo-se as 2 verdes na caixa. Se, ao contrário, em vez de na primeira tiragem ter saído azul, na primeira tiragem tivesse saído verde, então temos a possibilidade de sair azul ou verde, dada por 8 em 9, uma vez que tinha saído verde, mantendo-se as 8 azuis na caixa, enquanto que a probabilidade de sair verde será apenas 1/9. E então, observando o diagrama em árvore diretamente, a resposta obtida, 8/9, uma vez que a probabilidade de segunda bola ser azul, sabendo que a primeira bola foi verde, é de 8/9. Mas, se pretendermos aplicar a definição de probabilidade condicionada, podemos também definir os acontecimentos, a probabilidade de sair a segunda bola azul como SA e PV, probabilidade da primeira bola ser verde, e então, aplicando a fórmula da probabilidade condicionada, a probabilidade da segunda ser azul sabendo que a primeira foi verde é igual à probabilidade da primeira ser azul e a segunda verde sobre a probabilidade da primeira ser verde. E neste caso, efetuando os cálculos, obtemos realmente o mesmo valor, que era 8/9. Antes de terminarmos, devemos observar o seguinte:
No enunciado de alguns exercícios pode aparecer a seguinte restrição para a sua resolução, sem utilizar a fórmula probabilidade condicionada ou, de modo análogo, utilizando a lei de Laplace. Esta restrição induz uma resolução no contexto do problema proposto, usualmente baseada em simples contagens, número de casos possíveis e número de casos favoráveis, como aqui fomos exemplificando nas várias propostas de resolução, podendo utilizar-se a seguinte relação. A probabilidade de B condicionada a A é igual ao cardinal da interseção de A e B sobre a cardinal de A. Se voltarmos para o exemplo anterior, se sabemos que a primeira bola retirada foi verde, então para a extração da segunda bola a composição da caixa passa a ser 8 bolas azuis e apenas uma bola verde, ou seja, um total de 9 bolas, número de casos possíveis e o número de casos favoráveis, 8 bolas azuis, e os 8 nonos eram obtidos diretamente. Esperamos que a noção de probabilidade condicionada tenha ficado entendida e ficamos por aqui.